Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Quem não me conhece, sou Edson Rio e eu tô sempre trazendo novidades aqui para vocês da Unreal 5. E hoje também vou mostrar para vocês uma ferramenta bem interessante para criar background aqui dentro das cenas, né? E trazer toda a informação de iluminação que a gente precisa para criar cenas externas e também fundos para cenas internas. Mas chega de enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, uma vez que a gente já está aqui dentro da nossa cena, a gente precisa colocar um background aqui, ó, justamente para a gente ter uma imagem de fundo também para nossa cena, para quando a gente estiver caminhando aqui dentro da cena, a gente poder visualizar uma imagem lá do lado de fora dessa cena e também os nossos reflexos, eles não ficarem refletindo praticamente essa tonalidade escura que a gente tem aqui, tá? Esse preto que a gente tem na tela. Então, a Unreal 5, ela traz uma ferramenta bem interessante que dentro aqui, ó, das opções de inserção dos arquivos, eu tenho aqui, ó, em luzes, é a nossa ferramenta de HDRI Backdrop. Eu vou simplesmente clicar nela e arrastar para a nossa cena, ó, e perceba que ela já é uma ferramenta bem completa. Então, simplesmente vou abaixar um pouquinho mais aqui para a gente ficar na linha do horizonte. E aí, o que eu preciso fazer? Ó? Esse HDRI Backdrop, ele é uma ferramenta que ele possui um conjunto de elementos. Ó. O primeiro elemento que a gente tem aqui, ó, é uma geometria. É a nossa esfera que a gente tem aqui dentro dessa cena. Então, ele praticamente virou um domus, né? Que a gente já fez isso nas outras aulas também. Então, ele já virou um domus aqui com alguma textura. Essa textura é uma textura que a gente vai colocar daqui a pouquinho. E também aqui a gente tem um skylight, é uma iluminação do céu aqui pra gente. Quando eu dou um clique aqui ó, em HDRI Backdrop, eu tenho aqui ó, dentro desse HDRI uma imagem fornecendo para mim essa iluminação que eu tenho aqui na cena. Então eu posso trocar essa imagem por outras que eu tenho aqui. Nesse caso, nesses outros HDRIs que eu já tenho salvo aqui dentro desse arquivo. Então eu posso simplesmente trocar para qualquer outro HDRI, ó, no caso, e aí vocês começam a perceber que alguns HDRIs eles têm algumas distorções, justamente porque alguns deles têm tamanhos diferentes. Como que a gente resolve essa distorção aqui? Ó? Eu venho aqui no meu HDRI, eu tenho essas projeções aqui, é o centro de projeção, e logo no Z, no eixo Z, eu tenho 170. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 300... Ó, já vai diminuir essa distorção, 450, 600. Então ele vai diminuindo essa distorção aqui pra gente, tá? Porque o que eu preciso, o que é importante pra gente é a linha do horizonte, para que na hora que eu esteja lá dentro da minha maquete, eu não veja essa distorção aqui no meu plano. Eu vejo a minha linha do horizonte, praticamente ela alinhada ali, ó. Então eu posso aumentar um pouquinho mais, 800. E aí eu vou abaixando aqui pra gente, e se eu quiser também vou rotacionar esse HDRI, ó, eu venho aqui nas opções, no meu eixo de rotação, no eixo Z aqui, ó, 30, 40, 50, eu vou rotacionando esse HDRI porque é uma imagem praticamente em 360 graus aqui desse cenário. Caso eu queira trocar para uma outra imagem, eu não tenho essa imagem na cena, eu posso entrar nesse site aqui, ó, que é o Polyheaven, e simplesmente ó, eu tenho vários HDRIs aqui para me salvar, todos eles com moods diferentes, como por exemplo eu tenho aqui um céu totalmente limpo com uma iluminação pontual, eu tenho já com um céu com mais nuvens aqui, eu tenho alguns HDRIs, por exemplo, esse daqui, ó, um céu limpo, esse é bem interessante para a gente trabalhar com cenas externas, de fachadas, por exemplo, que a gente fica com uma iluminação com um mood bem interessante aqui, ó. E outros também, para cenas internas eu gosto de trabalhar com alguns HDRIs mais nublados, tá bom? Porque a iluminação ela acaba ficando pra gente um pouquinho melhor. Bom, eu vou clicar aqui, ó, nesse HDRI pra gente ver como que salva aqui pra gente, ó. Dentro das opções eu tenho 1K, 2K, 4K, 8K, 16K. Pra gente lá dentro da Unreal basta 4K ou 8K, porque com 16K a imagem fica muito grande, olha, 354 megas. Com 4K eu tenho ela com 24 megas aqui. Então é bem interessante, a gente pode clicar aqui em Download, eu vou salvar essa imagem aqui pra gente, na área de trabalho mesmo, e se eu quiser essa imagem JPEG, eu clico aqui nessas opções, eu venho aqui ó, e ele vai salvar para mim uma imagem de 8K desse HDRI aqui, tá bom? Desse HDRI aqui, tá bom? Clicando aqui, vai abrir uma nova janela, vou clicar com o botão direito, vou clicar em salvar como na área de trabalho mesmo. E agora eu vou importar lá para dentro da nossa Unreal, vou buscar uma pastinha clicando aqui no Ctrl e espaço, eu vou abrir o nosso menu aqui, com todas as pastinhas que a gente tem dentro desse projeto, vou buscar a pastinha de texturas, vou clicar com o botão direito, vou importar essa textura, e elas, as duas estão aqui, ó, tanto a JPG, quanto também o meu HDR. Vou clicar em abrir,
ele vai importar para a gente. E quando a gente tem essas estrelinhas aqui do lado da textura, significa que essa imagem, né, no caso esses arquivos ainda não estão salvos aqui dentro da nossa cena. A gente já vai salvar tudo aqui quando a gente finalizar. Mas se eu quiser, por exemplo, inserir essa imagem aqui, substituir ela, eu simplesmente vou clicar no meu HDRI que eu acabei de importar e vou arrastar ele para dentro aqui, ó, do meu CubeMap. Então eu vou soltar ele aqui, ó, e já alterou aqui para a gente. E a gente pode fazer essas configurações também, ó, aqui nas extensões, né, na projeção dela, mas eu acredito que já ficou interessante, ó, o plano de fundo já ficou interessante lá para a gente, ó. Eu posso abaixar esse HDRI na altura dele? Posso vir aqui, ó, diminuir um pouquinho mais, vou diminuindo até chegar numa altura ideal aqui do meu horizonte. Bom, pessoal, esse HDRI é bem simples aqui dentro da Unreal 5. É uma forma da gente colocar um plano de fundo para trazer uma imagem para a gente. É claro que algumas configurações a gente vai precisar utilizar outros recursos para deixar um pouquinho com mais contraste, uma iluminação um pouquinho mais forte aqui também para a gente, porque as ferramentas que a gente tem aqui, ó, desse HDRI são apenas as que a gente tem aqui. Então, tudo que tiver aqui de modificação, a intensidade, por exemplo, a gente pode aumentar um pouquinho mais essa intensidade, a gente já faz por aqui também. Ó, vou deixar com bastante intensidade, 50. Mas essa informação de luz, ela não altera pra gente aqui dentro da nossa cena, tá bom? Olha, o que eu vejo é apenas o nosso HDRI do lado de fora. Então eu coloquei com 50, foi muita coisa. Vou deixar com 20, deixar com 2. Ó, o que eu altero praticamente é a nossa iluminação lá fora. Se eu desligar, desabilitar, ó, a iluminação ela continua a mesma, ó. Então, o que vai mudar apenas é a luz direcional aqui pra gente. Ó. Por quê? O nosso HDRI ele já tem uma sky, então não há necessidade da gente ter essa sky aqui ó, funcionando na nossa cena. E o porquê a nossa direcional é que vai comandar praticamente toda a iluminação que invadia a nossa cena. Esse HDRI Backdrop, ele não funciona aqui como uma iluminação que vai trazer pra gente uns rebatimentos. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer configurações lá dentro do meu projeto para que eu consiga trazer essas iluminações. Somente colocar ele aqui na nossa cena não vai trazer essa iluminação. Então, praticamente a luz direta que vai fazer toda essa função aqui pra gente, tá bom? Bom, pessoal, essa foi uma ferramenta bem simples de se trabalhar aqui dentro da Unreal para trazer simplesmente um background na nossa cena. É uma ferramenta mais simples, é claro que precisa de algumas configurações um pouquinho mais sofisticadas para a gente trabalhar com uma iluminação, mas eu vou trazer para vocês em um outro próximo vídeo, junto com outras ferramentas também de criação de background. Nesse primeiro momento, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma outra sugestão de vídeo também, deixa aqui para a gente nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Espero vocês, até o próximo vídeo.